Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder as questões da segunda semana do PET de Química. A primeira questão diz o seguinte: escreva as expressões de Kc para os equilíbrios apresentados abaixo. Pessoal, Kc, então eu tenho a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração, tá? Lembrando, só entra na expressão da concentração substâncias gasosas e substâncias em solução aquosa. Líquidos e sólidos não entram na expressão, tá bom? Na letra A, nós temos o seguinte, ó, o Kc vai ser concentração dos produtos, que é NH3, elevado ao quadrado, porque aqui tem um coeficiente 2, dividido pela concentração dos reagentes, tá? Que NH2 multiplicado pela concentração do H2. Como tem aqui um coeficiente 3, então a concentração fica aqui ao cubo. Tudo bem? Aqui na letra B, pessoal, nós temos tanto o óxido de ferro quanto o ferro sólidos. Então, eles não vão entrar na expressão da constante de equilíbrio, tá? Então, eu vou ter o seguinte, ó, Kc vai ser igual à concentração do CO2, tá? Elevada ao cubo, porque eu tenho aqui esse coeficiente 3, dividido agora pelos reagentes. Que nesse caso aqui, ó, é o CO, concentração de CO, elevado aqui ao cubo, que também tem esse coeficiente 3. Tudo bem? Na letra C, nós temos aqui o zinco como sendo sólido, então ele não vai entrar na expressão da constante de equilíbrio, tá? Então, vai ficar aqui, ó, Kc é igual a concentração dos produtos, ZnCl2, vezes a concentração do H2, dividido pela concentração do HCl ao quadrado, tá? O ao quadrado aqui é por conta desse coeficiente 2. Tudo bem? A questão 2 diz o seguinte: o gráfico a seguir representa a variação da quantidade de matéria em função do tempo dos participantes em uma reação. De acordo com o gráfico, pede-se determinar. Letra A, a equação química balanceada correspondente à reação. Na letra B, calcule o valor de Kc para a reação. Então, pessoal, a gente precisa analisar esse gráfico para a gente encontrar essa equação química balanceada. Então, notem o seguinte, ó. Eu tenho A e B como sendo os reagentes e C e D como sendo os produtos. Por que eu sei isso? Porque é o seguinte, ó, o A está partindo de uma concentração máxima e depois vai diminuindo. O B também, ó, parte aqui de uma concentração máxima e depois essa concentração diminui. Enquanto que o C e o D partem de zero e depois as concentrações aumentam, tá? Então, eu vou colocar aqui os coeficientes, ó, A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo e D minúsculo. Vamos analisar, pessoal, no início da reação química. No início, pessoal, o A ele tem uma concentração de 1,2. Enquanto que o B tem uma concentração aqui, ó, de 0,8. O C e o D partem de zero, então, concentração zero. A variação, né, o delta, o quanto que está variando aqui? Bom, vamos lá. Se eu tiver que reagir A com B para produzir C e D, pessoal, eu vou ter o seguinte, eu vou ter um consumo de A vezes uma quantidade X, tá? Então, esse A é o coeficiente aqui do A, tá? E no caso do B, eu vou ter um consumo de B vezes X, tá? Esse X eu preciso determinar, tá? Isso depende do quanto que a reação avançou. No caso do produto C, eu vou ter uma formação de Cx e no caso do produto D, eu vou ter uma formação, tá, de Dx. Tá? Percebam que aqui os reagentes estão sendo consumidos e os produtos estão sendo formados. Por isso que eu coloquei aqui negativo nos reagentes e positivo nos produtos. Tá? O valor final, pessoal, o valor final da concentração a gente encontra aqui no gráfico. Ó. O A, se a gente for olhar, ele tem uma concentração final de 1 mol por litro. Tá? No caso de B, 0,8.
4. No caso de C, 0,2. E no caso do D, 0,8. Notem o seguinte, ó, o início mais a variação tem que dar o final, tá? Então, no caso da substância A, no início tinha 1,2 mol por litro, sofreu uma variação de menos AX e o final ficou com 1 mol por litro, tá? Então, eu tenho que 1,2 menos AX é igual a 1. A gente pode fazer o mesmo para as outras, ó. No caso do B, no início tinha 0,8, sofreu uma variação de menos Bx e no final ficou com 0,4 mol por litro, tá bom? No caso da substância C, tá? No início era 0, variou Cx e no final está com 0,2. Então, no caso do C, pessoal, eu tenho simplesmente que Cx é igual a 0,2, ok? E no caso do D, eu tenho simplesmente que dx é igual a 0,8, ok? Então, nós vamos aqui encontrar os coeficientes A, B, C e D. Nessa primeira expressão, nós temos 1,2 menos AX igual a 1. Então, a gente vai isolar o A. Menos AX é igual a 1 menos 1,2. Tá? A gente passou 1,2 para o outro lado. Então, menos AX é igual a 1 menos 1,2. Vai dar menos 0,2. Então, o A vai ser simplesmente menos 0,2 dividido por menos x. Tudo bem? A gente também pode aqui dizer que o A vai ser 0,2 dividido por x, né? Menos com menos dá mais. Nessa segunda expressão, nós temos 0,8 menos bx igual a 0,4. Tá? Então, menos bx vai ser igual a 0,4 menos 0,8. Menos bx é igual a menos 0,4. Então, b vai ser igual a menos 0,4 dividido por menos x. Então, b vai ser igual a 0,4 dividido por x. Nós temos também aqui, ó, cx igual a 0,2. Então, se a gente isolar o c, vai ficar 0,2 dividido por x. E aqui, dx igual a 0,8. Então, d vai ser 0,8 dividido por x. Resumindo, nós temos então essas 4 expressões. Percebam o seguinte, pessoal. Para que eu tenha os menores coeficientes inteiros, tá? O x aqui ele pode ser o valor simplesmente 0,2. Porque aqui, se eu dividir 0,2 por 0,2, eu vou ter 1. 0,4 por 0,2, eu vou ter 2. 0,2 por 0,2, eu vou ter 1. 0,8 por 0,2, eu vou ter 4. Tá? Então, se x for 0,2, eu tenho os menores coeficientes inteiros. Tá bom? Então, de fato, aqui ó, a gente vai encontrar isso. Ó. A vai ser 0,2 dividido por 0,2, 1. O B vai ser 0,4 dividido por 0,2, que dá 2. E o C vai ser 0,2 dividido por 0,2, que dá 1. E o D vai ser 0,8 dividido por 0,2, que dá 4. Agora, nós podemos colocar os coeficientes estequiométricos corretos, né? A mais B, C mais D, tá? O coeficiente aqui da substância A é o Azinho, que vale 1. Eu não preciso escrever o número 1, tá? O Bzinho, 2. Czinho aqui é 1, não preciso escrever. E o Dzinho aqui vai ser 4, tá? Então, essa é a equação química balanceada. A mais 2B, dando C mais 4D. Na letra B, nós temos calcule o valor de Kc para a reação. Então, eu preciso daquela equação química que a gente balanceou. Então, eu tenho A mais 2B, dando C mais 4D. Nesse caso, a expressão para a constante de equilíbrio vale o seguinte, ó. Concentração de C vezes a concentração de D elevado a 4, dividido pela concentração do A vezes a concentração de B ao quadrado.
tá? Notem que essas concentrações são as concentrações no equilíbrio, tá certo? Porque a gente está falando da constante de equilíbrio, então essas concentrações são as concentrações do equilíbrio. Então, nesse caso aqui, o Kc vale o seguinte, ó. A concentração de C no equilíbrio, aqui vale 0,2. A concentração de D no equilíbrio vale 0,8. Tem que estar elevado à quarta potência. A concentração de A aqui vale 1. E a concentração de B no equilíbrio, ó, o B vale 0,4. Que tem que estar ao quadrado. Então, aqui nós temos 0,2 vezes 0,8 elevado à quarta potência, tá, pessoal? Aqui isso vale 0,4096. E aqui embaixo nós temos o seguinte, ó, 0,4 ao quadrado eu tenho 0,16. 0,2 vezes 0,4096 eu tenho 0,08192 dividido por 0,16, tá? Fazendo essa divisão, a gente encontra 0,512, tá? Então, essa é a constante de equilíbrio para essa reação química. Na questão de número 3, nós temos o seguinte: assinale a afirmativa incorreta. Na letra A, nós temos: quando uma reação atinge o equilíbrio, as velocidades em ambos os sentidos são iguais. Então, isso é verdade, né, pessoal? Então, a reação no sentido direto e no sentido inverso, tá, se igualam justamente no equilíbrio, tá? Definição de equilíbrio químico. Na letra B diz: a velocidade das reações químicas depende da frequência dos choques entre as espécies reagentes. Com toda certeza. Quando a gente estudou cinética, a gente viu que um dos fatores que afeta a velocidade da reação é justamente a frequência com que os reagentes se chocam. De um modo geral, se os reagentes se chocam com maior frequência, isso implica uma maior velocidade da reação química. Na letra C, nós temos o seguinte: a velocidade das reações químicas depende da direção dos choques entre as espécies reagentes. Pessoal, de acordo com a teoria das colisões, para que uma colisão seja efetiva, eu preciso ter uma orientação adequada, tá? Não basta ter apenas a energia suficiente para que a reação ocorra. Eu preciso que os reagentes se choquem, né? Eles precisam colidir, mas a colisão não pode ser de qualquer jeito. Eu preciso ter uma orientação específica, tá certo? Então, essa direção aqui dos choques está falando da orientação específica, tá? Então, essa alternativa também é verdadeira. Na letra D, diz o seguinte: a energia de ativação de uma reação química no sentido direto é sempre igual à energia de ativação no sentido inverso. Isso é mentira, pessoal, tá? Olha só, aqui eu tenho, por exemplo, um esquema de uma reação química exotérmica, tá? Eu tenho aqui o reagente A e o produto B, tá? Então, olha só, a energia de ativação de A para B, ó, vai ser isso. Já a energia de ativação de B para A vai ser maior, vai ser daqui até aqui, tá? Então, é diferente. E no caso de uma reação endotérmica, vai ser o oposto. Olha só. Então, aqui vai ser a energia de ativação de A para B, e a energia de ativação de B para A já vai ser menor. Então, quando eu tenho um processo endotérmico ou exotérmico, tá? A energia de ativação no sentido direto é diferente da energia de ativação no sentido inverso, tá? Então, essa alternativa é falsa, tá? É essa alternativa que a gente procura. Na letra E diz: o efeito da temperatura na velocidade de uma reação é aumentar a energia e a frequência dos choques entre as espécies. Então, isso também é verdadeiro. De um modo geral, quando a gente aumenta a temperatura, a gente está dando energia para as moléculas do sistema. Então, isso vai fazer com que a frequência dos choques vai aumentar, tá? Consequentemente, a velocidade dessa reação química, a tendência dela também é aumentar. Na quarta questão, nós temos o seguinte, ó: 1 mol por litro do reagente A é misturado a 1 mol por litro de reagente B, produzindo C mais D de acordo com a reação A mais B, produzindo C mais D. Quando o equilíbrio é atingido, as concentrações de C e D foram de 0,8 mol por litro. A constante de equilíbrio KEQ dessa reação é... Então, olha só, pessoal. A gente tem A mais B produzindo C mais D. No início
da reação, a gente tem aqui, ó, 1 mol por litro de A e 1 mol por litro de B, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 mol e 1 mol por litro. E os produtos C e D têm 0 no início da reação. Agora, vamos olhar para a variação da concentração. Quando A reage com B, eu tenho, por exemplo, o consumo de X mols de A, também tenho o consumo de X mols de B, produzindo X mols de C e X mols de D. Percebam que aqui é sempre 1, porque os coeficientes aqui, né, dessa equação química balanceada também são 1, tá bom? Então, por isso que eu consumo X mols de A, consumo X mols de B, produzo X mols de C e produzo X mols de D, tá bom? E no final, pessoal, aqui nós temos que as concentrações de C e de D foram 0,8 mol por litro. Então, no final aqui, ó, eu sei que a concentração de C dá 0,8 e de D também dá 0,8, tá? E olha só, no início de A eu tinha 1, variou menos X, então no final fica 1 menos X. No caso de B é a mesma coisa, no início tinha 1 mol por litro, variou menos X, então no final fica 1 menos X. No caso de C, tá? Tinha 0, variou X, no final foi para 0,8. Então isso significa, pessoal, que o X é o próprio 0,8, tá certo? É a variação da concentração de X, tá? Então, eu já sei que é 0,8 lá no final, ok? Então, olha só, se X é 0,8, isso significa que a concentração, né, do C e do D são 0,8. No caso de A e B, as concentrações no final são 1 menos X e 1 menos X. Então, 1 menos 0,8 dá 0,2. 1 menos 0,8 dá 0,2. Tá certo? Então, eu tenho que as concentrações de A e B são 0,2 mol por litro. E de C e D são 0,8 mol por litro, tá? No equilíbrio. Em resumo, pessoal, as concentrações de A e B, 0,2 mol por litro, e C e D, 0,8 mol por litro no equilíbrio, tá? E para a gente calcular a constante de equilíbrio em termos de concentração, eu tenho o seguinte, ó, concentração dos produtos, aqui eu tenho C vezes a concentração de D, dividido pelas concentrações dos reagentes, tá? Pelo produto delas. Então, olha só, concentração de C, 0,8. Concentração de D, também 0,8. Concentração de A, 0,2. Concentração de B, 0,2. 0,8 vezes 0,8 dá 0,64. 0,2 vezes 0,2 dá 0,04. Então, se eu dividir 0,64 por 0,04, eu tenho 16. Então, a alternativa é